número 2, verso de número 1. Carta aos Filipenses, capítulo 2, verso de número 1. Quantos irmãos procuram? Só para deixar bem registrado que aqui na Serra, previsão de neve, segunda ou terça-feira, né? O frio está forte ali fora. Tem um ventinho, uma umidade aqui típico da nossa região. Então vamos se preparar, vamos ficar firmes também para não ficarmos doentes, né? Vamos cuidar um pouquinho da nossa vida aí. Diz assim a palavra de Deus: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém? Aqui é o escritor das cartas dizendo, né, que se há todas essas coisas, que haja verdadeiramente, então, para que ele se alegre. Se hoje estamos na casa de oração e estamos todos verdadeiramente aqui, que o motivo da nossa alegria seja porque estamos aqui porque procuramos a Deus. Que eu possa me alegrar, que você possa se alegrar, que a pessoa que está ao teu lado, ela também veio à casa de oração procurar Deus nessa noite. Isso é bom, isso é agradável. Porque se temos o mesmo Espírito, ele nos levará a Jesus Cristo, que nos levará a Deus. É isso que nós precisamos ter, comunhão de Espírito. Se dizemos que temos comunhão com o Espírito, nós não iremos praticar divisões, nós não teremos partidarismos entre nós, eu sou desse, eu sou daquele, eu sou do outro, não. Aqui não é lugar para divisões, aqui não é lugar para fazer escolhas desse tipo. Aqui é um lugar onde a comunhão do Espírito nos leva a ter uma só direção: salvação. Salvação para nossa alma. Ajuda para ficarmos de pé e vencermos as tribulações desse mundo. Ajuda para nos defendermos. Como assim, pastor? Nos defender das palavras maldosas, nos defender das artimanhas de Satanás. Somente Deus, através do seu Espírito Santo, em nome de Jesus, pode nos revelar pela sua palavra o que devemos fazer ou deixar de fazer. Uma das coisas que eu falo e falo muito e vou continuar falando, não é para causar divisões, não é para desprezar, mas é para alertar quem ouve, é para que a pessoa saiba verdadeiramente o que está acontecendo e o que é certo e o que é errado. Se temos a mesma comunhão de Espírito que todos falam dentro das igrejas, por que há tanta gente pregando evangelhos diferentes? A questão do verdadeiro cristão não é achar o culpado, não é acusar o outro, mas sim dizer que só tem um evangelho, e é o evangelho do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Os outros são falhos. Os outros levam à derrota, levam ao desencontro com Deus, ao passo que o verdadeiro evangelho, que é o de Jesus Cristo de Nazaré, leva para ter comunhão, comunhão com Deus, comunhão com o Espírito e comunhão com os irmãos que
têm o mesmo Espírito. O que é ser cristão? Ser cristão é aquele que adota seguir a um único Deus, através dos ensinamentos de Jesus Cristo, e por conta disto busca a presença do Espírito que é santo em sua vida. E se compromete, dentro da medida do possível e das suas capacidades e o que Deus determina, fazer a vontade do Pai aqui na terra. Fora isso, começam as divisões e as complicações. Estamos aqui falando que Jesus Cristo veio a essa terra. Por que ele veio a essa terra? Sim, para fazer a nova aliança, para que eu e você pudéssemos ter acesso a Deus, para que através do nome dele, se a gente quer ter uma oração respondida, não é através de partidarismos, como o escritor falou. Não é porque eu sou de Pedro, de Paulo, de João, de Apolo e assim por diante. Não. Se eu quero ter uma oração respondida por Deus, eu tenho que fazer ela em um nome de Jesus. Pastor, é complicado? Não, é só você dizer: em nome de Jesus, eu quero, Senhor, que as dúvidas da minha vida, quanto ao que é verdade e o que é mentira da tua promessa de salvação, saiam da minha vida, e a certeza da tua vontade entre no meu coração. Se pedirmos isso, só vai acontecer se pedirmos em um nome de Jesus. Não há outro nome que faça Deus responder. Somente em um nome de Jesus. E o que testifica Jesus na nossa vida? O Consolador. Eu não vou cansar de falar a mesma coisa, por quê? Porque a palavra não muda. A palavra de Deus é sempre a mesma. Ele não vai dizer que todos os caminhos levam a Deus, porque é mentira, é enganoso esse caminho. Sempre a palavra de Deus vai dizer para aquele que tem o Espírito Santo dentro dele, confirmar que só tem um caminho que leva o ser humano a morar a eternidade com Deus. O caminho é Jesus. O mesmo Jesus que quando subiu aos céus disse: vou pedir ao Pai, rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Espírito Consolador, que é o Espírito Santo, que vai permanecer na face da terra até que Jesus volte pela segunda vez. Ou seja, Jesus veio uma, agora quando ele vier de volta buscar a igreja sobe e o Espírito Santo sobe junto. Aí a terra ficará sem o Espírito de Deus. As coisas são simples, mas se não tiver o nome de Jesus, o restante não acontece. Eu sempre lia a Bíblia Sagrada, era um livro indecifrável. Mas a partir do momento que eu aceitei Jesus e o Espírito Santo fez parte da minha vida, são as histórias mais lindas que tem para se ler, para se aprender e para compartilhar com os amigos. Por isso, eu digo para você, meu irmão e minha irmã, é um prazer sentir comunhão do mesmo Espírito neste lugar. É um prazer que em nosso meio há pessoas com o Espírito Santo que concordam que só há um Deus, que concordam que esta palavra é verdadeira. Mas como é que essa palavra chegou até nós? Por que Jesus Cristo veio a essa terra? Simples. O homem não acreditava mais nos profetas que Deus mandava.
O homem se corrompeu de tal maneira em suas imundícias, em seus pecados, em suas próprias razões, que Deus, dá para dizer que Deus se voltou as costas para a humanidade. É uma maneira de falar, porque se Deus tivesse voltado as costas, Ele não mandava Jesus Cristo. Mas é um jeito da gente imaginar que o pecado era tanto que Deus fechava os seus olhos para não ver, vamos dizer assim. Aí Ele envia Jesus Cristo de Nazaré. Ele envia Jesus Cristo para o nosso meio. E o que Jesus fez? Não, verdadeiramente, o que Jesus fez? Falou qual era a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Vamos resumir. Que nós larguemos as coisas que desagradam a Deus e comecemos a praticar as coisas que agradam a Deus. Simplesmente isso. Jesus veio pregar que Deus te ama. Jesus veio pregar que Deus tem poder para curar enfermidades, num simples gesto de fé. Ou seja, quem tem que ter a fé não é Jesus. Eu não tenho que ter a fé que você vai vir à igreja e vai ser curado. Quem tem que ter a fé que Jesus Cristo vai te curar quando você vier à igreja é você. Eu tenho fé que Deus existe. Quem tem que ter fé que Deus vai te curar é você. Eu te ofereço um Deus que me curou. Eu te ofereço um Deus que me salvou. Eu te ofereço um Deus que me livrou de acidentes terríveis, gente. Eu te ofereço um Deus que em momento de calamidade me sustentou de pé. Quando me faltaram as forças, Ele me amparou. Eu te ofereço esse Deus. Isso é o que Jesus Cristo veio à face da terra. O Deus em forma de homem. O Verbo se fez. O Verbo veio à terra e se fez presente. E Ele começou não só a dizer a verdade, mas também a fazer milagres para que a verdade fosse propriamente explicada. Explique você, se você quiser. Eu não preciso explicar Jesus. Ele se explica por si próprio. Como é que vamos explicar a alguém que há mais de 2000 anos veio a essa terra e até hoje, quem pronuncia o nome dele vê milagres e livramentos grandiosos acontecerem? Como é que vamos explicar algo que dizemos assim: Senhor, em nome de Jesus, salva a minha família, e a família está toda salva? Como é que vamos explicar: Senhor, em nome de Jesus, retira o câncer da pessoa, e o câncer some? Tem a chapa antes e tem a chapa depois. Como é que vamos explicar pessoas que não dormem, e a gente diz: durma um sono maravilhoso em nome de Jesus, e a pessoa com fé recebe, vai para casa e tem um sono de criança? Como é que vamos explicar pessoas que vivem com o salário mínimo e cumprem a vontade de Deus? Esse é um detalhe importante. Estamos falando de comunhão do mesmo Espírito, estamos falando de pessoas que se alegram em compartilhar as coisas de Deus entre elas e com os seus semelhantes. Como é que vamos explicar nesse país uma pessoa que vive com um miserável salário mínimo, fazendo a vontade de Deus e sobra no final do mês? Aqui no Brasil é um milagre. Aqui no Brasil é um milagre.
Não vou me deter em outros lanches, porque eu não gosto de estragar a pregação com partidarismos. Eu gosto de ficar na presença do Espírito Santo, que está agindo em nosso meio, está trabalhando em nossa vida. Está um frio de rachar aqui na igreja, para quem assiste pela internet, mas nós estamos aqui, a nossa alma está aquecida, temos calor no coração, e isso quem dá é Deus. Jesus Cristo veio a essa terra para quê? Para pregar, para dizer, há uma saída para nós. Tem uma saída para mim, tem uma saída para você. Qual é a saída que você procura? Vai pensando, porque Jesus Cristo veio, fez o seu papel. Foi crucificado, morto, humilhado, e ao terceiro dia foi ressuscitado por Deus, e agora está lá junto ao Pai. E o Espírito Santo está aqui no nosso meio. Aí, hoje, quem tem que falar todas essas coisas, e tão somente essas coisas, é a igreja. Quem não pode ter partidarismo é a igreja. Quem não pode ter outros espíritos além do Espírito de Deus é a igreja. Quem tem que falar só de amor, só de boas aventuranças, só da vontade de Deus é a igreja. Outros assuntos não são revelantes à obra de Deus. Não interessam as outras coisas na igreja. Existem colégios, existem isso, existe aquilo. O papel da igreja é pregar que há uma saída. Saída para quê? Pessoas em dificuldades. Próximo fim de semana nós vamos estar comemorando 30 anos desta casa de oração, deste templo, deste lugar. 30 anos de verdadeiros milagres. Verdadeiros milagres que às vezes quando a verdadeira igreja vai falar lá fora, tem dificuldade. Porque há outros lugares em que não se pode se alegrar. Porque a igreja tem que dar o bom testemunho. Às vezes eu fico triste, mas eu não posso levar essa tristeza para a minha vida. Só em 2019, se não me falha a memória, 15 pastores no Brasil se tiraram a vida. E estão no inferno. Mas 15 pastores num ano se tiraram a vida. Se Jesus veio e ensinou a saída, e deixou a sua igreja para falar da mesma saída, se para tudo em o nome de Jesus tem uma saída, então eu entendo o que o escritor desta carta estava dizendo. Que só pode ter um verdadeiro amor, é o de Deus. Nós não podemos ter, eu tenho mais, você tem menos, ou eu sou desse, ou eu sou daquele. Não, é tudo meu, tu fica sem. Não. Eu sou maior que tu. Não. O cristianismo, o verdadeiro cristão convertido, ele jamais vai se colocar numa posição superior a qualquer pessoa que seja. Por mais poder de Deus que ele tenha na sua vida, quanto mais poder de Deus ele tem, mais pequeno ele quer ser. O verdadeiro cristão na face da terra, quanto mais Deus usa ele, quanto mais Deus quer fazer ele aparecer, menos
Ele quer aparecer. Ele não aparece porque Ele quer. Ele aparece porque Deus levanta. Ele aparece porque Deus o lança. Ele aparece porque é a obra de Deus que clama para que homens e mulheres se levantem falando qual é a verdadeira vontade de Deus para a humanidade. É simples assim. E Jesus veio para dizer: há uma saída. Tem uma saída para esse pensamento negro que você tem na tua vida. Tem. Assim como pessoas se tiram a vida, há um espírito que é o de Deus, que quer te ensinar a afastar essa nuvem negra que está por sobre você, que tumultua os teus pensamentos, que tira o teu sono, que não te dá paz. A palavra de Deus, ela diz que se você crê em Deus, a paz dele vai entrar na tua vida. Ela disse que se você estiver confuso e você beber desta água, essa confusão vai sair e você não terá mais sede, você não terá mais confusão, você será abastecido com uma palavra que vai te dar satisfação e alegria, e esta palavra vai superar a morte, te dando força para viver. Vocês se preparem ali na frente, porque é o que vocês vão ter que pregar. Especialmente quem mora em condomínios, quem mora em prédios. Vocês vão ver as pessoas mortas, depressivas, sem brilho no olhar, semblante caído. E o cristão verdadeiro, ele vai na contramão, porque ele tem o espírito da vida, ele tem o sopro de Deus dentro do seu coração que faz a diferença, e ele vai ter que dizer em todas as letras: há uma saída, e a saída é Jesus. Buscar a presença do Espírito Santo. Não interessa a minha vontade. Eu teria vontade, se eu falasse aqui, era pegar um porrete e sair dando nas pessoas que fazem as almas serem enganadas. Mas Jesus Cristo mesmo disse, e é o que conforta o meu coração: deixa que preguem. Mas não é porque Jesus deixa que preguem e as pessoas pregam de qualquer jeito que eu tenho que pegar e me intimidar e parar de pregar a verdade. Igreja não é bagunça. Chamado é diferente de comprar. Estou falando em cargos. Por isso que acontece muita desgraceira. Não tem o suporte do Espírito Santo. Quem dá é o Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. Tem pessoa que quer comprar isso, quer comprar o dom daquilo, quer comprar o dom da lá. Tem gente que tem tanto dom que tem que ir de ônibus para a igreja porque os dons não cabem no bolso. Gente, se tenho algum dom na minha vida é pela misericórdia de Deus. E não é para mim aparecer, mas é para quando se tornar necessário que Ele use o vaso, com o dom que Ele deu. Nós temos que ter esse pensamento em nós. Ser humilde não é ser relaxado. Ser humilde é dizer: eu estou abaixo da palavra de Deus e ponto. Eu me coloco no meu lugar, porque colocando a minha vida na presença de Deus, eu encontrarei as saídas para esta vida. Qual é a saída que você precisa para a tua cura? Jesus tem. Jesus te cura se tu pedir para Ele. Se você pedir para Jesus te curar, Ele te cura aqui agora, não importa a enfermidade. Você está assistindo, se você crê, a palavra está te tocando o coração, ora dentro da tua casa, pede em nome de Jesus e você vai estar curado. O que você precisa? Está passando fome? Está com dificuldade? Que Deus abra uma porta para você. Que Deus abençoe a tua vida para que você tenha o alimento, o sustento dentro da tua casa. Que a tua despensa, o teu celeiro não fique vazio.
Mas que quando Ele fizer um milagre de encher o teu celeiro, a tua despensa, você olhe para trás, para dentro de você e diga: agora eu vou fazer também o que Deus me manda. Isso você só vai descobrir vindo para a igreja e lendo a palavra de Deus. O vir para a igreja é para você ter a revelação da palavra. Ler a palavra você lê em casa, ou você vai ler só na igreja? Qual é a porção que tu quer de Deus? É a porção que você está dando para Ele. Se você nunca deu nada para Deus e você começa a dar algum tempinho teu para Deus, te prepara. Te prepara, porque Deus tem obra grande na tua vida, em nome de Jesus. Seja bem-vindo ao Evangelho, seja bem-vindo ao cristianismo. Receba na tua vida salvação. Salvação que vem em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu não estou falando de uma salvação só terrena aqui. Eu estou falando de saídas que Deus te dá para enfrentar todas as dificuldades daqui. Mas vai chegar um momento em que a gente vai ter que partir dessa para uma melhor. Tem gente que diz: eu vou sair dessa, vou parar de sofrer e vou para uma melhor. Você tem Jesus? Não, mas Deus... Sinto informar, a notícia não é boa. Para a gente ter paz, eu não estou nem ali se eu moro agora, amanhã, depois da manhã, é uma coisa que eu não me preocupo. Vai chegar o dia que eu tenho que enfrentar a morte, amado. Eu não sei nem porque, eu sei porque é o Espírito que leva para esse assunto, mas, amado, vai chegar o dia que eu vou ter que enfrentar a morte. Eu não sou super-homem, Batman, eu não sou nem um super-herói. Eu sou um homem comum, como todos vocês. Mas com o Espírito Santo e Jesus como meu Salvador, eu tenho uma certeza: a minha saída está pronta. Não só a saída, como a entrada. A minha saída deste mundo está preparada junto com a entrada no além, junto com Deus. E isso só é possível através de Jesus Cristo de Nazaré, que é o que a igreja verdadeira tem que pregar. Que Jesus te ama, sim. Mas Ele também, não é porque Ele te ama que vai te levar para o céu de qualquer jeito. Ele disse: eu quero você no céu. Te volta para Deus, larga o mau caminho, começa a praticar as coisas boas a partir de agora, e você vai se alegrar, porque Deus vai se alegrar, e Ele vai fazer a vontade dEle na tua vida. É simples. Aí então, se verdadeiramente nós temos o Espírito Santo, se verdadeiramente temos o amor de Deus na nossa vida, o que está nos impedindo de sermos felizes juntos? Se nós que somos a igreja temos essas coisas, o que nos impede de falar tão somente a verdade? Nós não temos que nos preocupar com o sustento da casa de oração, nós não temos que nos preocupar com o sustento da nossa casa, nós não temos que nos preocupar se vamos perder ou não o emprego, nós não temos que nos preocupar se a nossa empresa vai falir ou vai ficar aberta. Nós temos que nos preocupar em ficar na presença de Deus, porque alguém questionou a Deus e Deus respondeu da seguinte maneira: por acaso os pássaros ao amanhecer eles não têm a água, eles não têm o alimento para eles? Por acaso algum deles trabalha? E as flores, os lírios do campo, não diz a palavra de Deus que nem Salomão, na sua maior majestade, no seu momento de maior glória na face da terra, vamos dizer assim, se vestiu igual a um lírio, que simplesmente nasce e Deus cuida dele. E Deus o veste da maneira mais linda que existe. Tudo o que acontece na nossa vida tem que ser conforme a permissão de Deus. Eu e você temos que parar de nos preocupar com as coisas antes que elas aconteçam. A única coisa que a gente tem que se preocupar antes que acontece é a nossa morte sem Jesus. Esse é o único lugar que eu concordo com essa frase. Eu tenho que me preocupar
com a minha morte se eu não tenho Jesus. Aí eu tenho que me preocupar, porque a saída não vai ser com aquela entrada. A saída vai ser pela porta dos fundos e vai ter outra entrada que não é agradável. A Bíblia relata isso. Eu e você somos igreja. Eu e você temos a mesma comunhão de espírito. O mesmo frio que você sente aí, eu não me atrevo a dizer que eu estou sentindo aqui, porque eu não sei onde é que passa mais vento aqui, tá? Há vento que passa dos exaustores aqui. No verão não faz vento, no inverno congela a gente. Mas não é isso que está nos impedindo de vir à igreja. E o que é então que nos faz vir à igreja num dia que nem esses? A união pela palavra de Deus. A vontade de ter esse poder na nossa vida, essa certeza, essa garantia. Isso a Bíblia Sagrada nos dá. E não tem nada melhor do que compartilhar isso entre nós. Amém? Mexeu o dedão aí para aquecer? No frio a gente mexe o dedão do pé para aquecer o sangue do corpo, né? Por isso eu digo para você que está em casa também, ó, recebe, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, somente a verdade. O resto é história para encher o tempo. E a igreja verdadeira de Jesus Cristo não está preocupada com histórias para ficar gastando tempo. A igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ela gasta seu tempo dizendo que há um Deus, há uma saída, ela é em nome de Jesus, e o Espírito Santo quer te mostrar onde ela está, porque sem o Espírito Santo, Jesus Cristo não nos é revelado. Receba, pois, a palavra de Deus na tua vida. Amém?